Brasil ainda não conseguiu virar a página de um dos capítulos mais sombrios da sua história. Passado quase 40 anos do fim da ditadura militar, as marcas do regime autoritário permanecem vivas, não apenas nos arquivos e documentos, mas nos símbolos que ocupam espaços públicos e nas disputas de memória que dividem a sociedade. Na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, esse debate ganha contornos concretos. O campus ainda homenageia João Davi Ferreira Lima, seu primeiro reitor, cuja colaboração com o regime militar está comprovada em documentos. Eu sou Amy Pandolfo e vou conversar agora sobre esse passado que insiste em não passar. Recebemos hoje o professor Paulo Pinheiro Machado, historiador titular da UFSC, pesquisador do CNPq e especialista em movimentos sociais, com destacada atuação no estudo da Guerra do Contestado. Com décadas de dedicação ao tema da memória e justiça, ele vai nos ajudar a entender por que o Brasil ainda tropeça nos fantasmas da ditadura e como a universidade pode ser um espaço de reparação histórica. Bom dia, professor Paulo. Seja muito bem-vindo ao JTT. Eu vou começar já perguntando, pode explicar para a gente como é que você desvendou e o que você desvendou sobre esse histórico nefasto do primeiro reitor da UFSC? Bom dia, Mi. Obrigado pelo convite. Bom, na verdade, foi o trabalho de muita gente, né? Começou quando a primeira Comissão da Verdade, formada pelo Conselho Universitário da UFSC, até na época eu dei o parecer favorável para a criação dessa comissão, né? E acompanhei os trabalhos dessa comissão, mas eu não era membro titular, né? E essa comissão foi dirigida inicialmente pela professora Annalice Branquer e depois pelo professor Jean-Marie Farini, né, da engenharia. Uhum. Mas tinha uma comissão bastante numerosa e muita gente trabalhando, né? Tinham também alguns estudantes bolsistas trabalhando na pesquisa, né? E essa comissão, ela levantou documentos do Arquivo Central da UFSC e também alguns documentos que já não tinham mais na UFSC, porque a gente tinha notícia, né, nos anos 80 de incineração de alguns documentos, né, principalmente dessa parte de vigilância da antiga Assessoria de Informações da UFSC, que era um órgão do SNI dentro do lado do gabinete do reitor. Tinha aqui e tinha em todas as universidades, não era uma exclusividade nossa, né? Era uma forma da ditadura manter uma espécie de rédea curta sobre as universidades, né? Então, rolava, né, já uma antiga história de que essa documentação aqui interna tinha sido incinerada. Então, a comissão, essa formada em 2014, fez um pedido para o Arquivo Nacional, lá em Brasília, de toda a documentação que dizia a respeito, que citava o nome da UFSC, né? E aí veio um caminhão de documentos digitalizados, né, claro, caminhão virtual aí no caso, né? Muitos documentos digitalizados, vários deles do fundo do SNI, que é o Serviço Nacional de Informações, que era um órgão de espionagem na época da ditadura, né? Que era meio que o centro do Sistema Nacional de Informação. Então, nos estados tinha os DOPs, que eram as Delegacias de Ordem Política e Social, tinha as delegacias da Polícia Federal, tinha os quartéis do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, todos esses órgãos tinham um setor de inteligência que mandava informações regulares sobre a sociedade em geral, sobre órgãos públicos e sobre as universidades e escolas também, né? Então, a UFSC tem um fundo lá dentro desse fundo do SNI, né? E ali nós encontramos até algumas correspondências, né, do reitor João Davi Ferreira Lima ao SNI, né? Tem correspondência dele ao SNI regional e ao SNI de Brasília, né? E dessas além de outras correspondências mantidas com o 5º Distrito Naval, que era o responsável pela repressão inicial aqui em 64, em Santa Catarina, né, junto com o 14º Batalhão de Caçadores do Exército, que também recebia muito material da reitoria da UFSC, né? E aí o que nós fomos identificando na pesquisa é que não além de ser uma delação de nomes de
professores e de estudantes, né, existia uma espécie de... era uma ação ativa, né? Não, ou seja, o próprio reitor, quando estava abrindo inquérito contra alguns professores, por conta até de problemas políticos internos lá dentro da Faculdade de Direito, ele pede ao SNI informações sobre esses professores para alimentar o inquérito, dizendo que são professores contra o governo, porque são opositores da reforma universitária, como se isso fosse um crime, né? Então, assim, há nomes de estudantes, há nomes de professores, né? Professores que são denunciados em relatório e estavam presos na época, ainda em 64, né? Isso, naquela época, mandar listas para quartéis, né, tinha significados, né? Ou seja, não, as coisas não aconteciam impunemente, né? O prefeito de Camboriú morreu no 5º Distrito Naval, né? Acho que isso precisa ser lembrado, né? Sim. Então, assim, pessoas, né, que ainda defendem o nome do campus dizem que o primeiro reitor não matou e não torturou. Cadê a prova de que ele torturou? É claro que ele não torturou, né? Quem torturava eram os órgãos de repressão, estavam nos quartéis, né? Então, tem uma enorme literatura sobre isso, muitas pesquisas já consolidadas em todos os estados brasileiros. Isso aconteceu, infelizmente, né? Então, hoje, a gente está numa situação, que eu posso dizer? Que a UFSC está diante da sua história. E é uma situação que, para nós, é muito relevante para o presente, porque nos últimos anos nos provaram, né, que ficou mal resolvida a memória da sociedade brasileira sobre a ditadura militar e sobre os crimes praticados durante a ditadura militar, as perseguições, né, as pessoas, tudo mais. Então, é uma questão de restabelecimento, né, do um Estado democrático de direito que precisa, né, segundo aquela frase até do bispo Desmond Tutu, da África do Sul, quando ele está fazendo, né, uma avaliação, lá também teve uma comissão da verdade por causa do apartheid, né? Mas, assim, eles fizeram lá uma anistia àqueles praticantes do apartheid, mas eles disseram o seguinte: mas não vai impedir que se faça um exame profundo do que aconteceu. Ele usa a expressão olhar na cara do monstro, né? Então, é preciso olhar na cara do monstro, ver o horror que aconteceu para que nunca mais se repita. Então, a preocupação nossa não é com o passado, a preocupação nossa é com o presente e com o futuro. Exato. Né? Ou seja, é para que atos como esses de abusos, perseguições, né, perseguições que eram ilegais até na própria época que elas aconteceram, né, que não aconteçam mais, né? Então, esse foi o ânimo, né, do Conselho Universitário quando criou essa comissão. Digo que não é só a UFSC que está fazendo isso, né? Várias outras universidades estão revendo antigas homenagens, né? Tem vários títulos que foram concedidos aos generais presidentes que já foram cassados, né? E eu acho que se trata de uma reparação de memória, né? É uma reparação de memória. E isso, eu digo, não repara os crimes cometidos contra aquelas pessoas, né? E as vidas prejudicadas e interrompidas, as carreiras interrompidas dessas pessoas, sejam estudantes ou professores, até técnicos também, né? Mas, então, é isso que animou, né, a nossa comissão. Mas aí, explicando para o público por que isso está surgindo agora, o trabalho da comissão, na verdade, terminou em 2018. Né? Então, desde 2018, na aprovação do relatório da Comissão da Verdade, pelo Conselho Universitário, já tinha sido aprovado, ficaram recomendações adicionais para se colocar em prática. Né? E aí, na época, houve até uma discussão se era a própria administração que podia já aplicar administrativamente o que tinha sido deliberado, ou se era necessário criar uma nova comissão de implementação, certo? Então, o Conselho Universitário entendeu que era necessário uma comissão de implementação
das recomendações da Comissão da Verdade. Então, em 2023, foi criada essa comissão, né? E essa, sim, eu integrei, né, efetivamente, eu, junto com o professor Daniel Castellan, que é o presidente da comissão, eu acho que já falou aqui com vocês, também no portal do Zacato, né? Então, tem vários professores, tem estudantes, tem técnicos, é uma comissão de 12 integrantes, né? E aí, o que nós fizemos? Nós revisitamos todo o relatório da Comissão da Verdade, e ele já tinha sido publicado em livro em 2020, 2019, eu acho, para 20 ali, na virada, um pouco antes da pandemia, né? Mas como se tratava da implementação de pontos específicos, a gente tinha que se basear num relatório da comissão para recomendar cada ponto. E um dos pontos das recomendações é o ponto 6, que é o que está mais publicamente polemizado, né? Que é em relação ao nome do campus e homenagens concedidas a pessoas que promoveram perseguições e denunciações durante a ditadura militar. Esse é o texto que a nossa comissão foi focada, né? Foi focado nas atribuições dadas pelo Conselho Universitário para trabalhar em cima disso. Então, nós relemos o relatório da Comissão da Verdade e muitos dos atos do reitor João Davi estavam citados já naquele relatório original, só que com referências no rodapé do livro. Entende? Então, assim, foi nossa preocupação revisitar os arquivos, achar esses originais, fotografá-los para mostrar no relatório final. Ou seja, que não é uma referência de um texto, às vezes, pode ser equivocada, né? Então, é preciso fotografar um documento e fotografar o documento na íntegra, né? Ele tem escaneado na íntegra. Ou seja, o destinatário, tudo, né? Ou seja, todo o papel como se fosse inteiro, sem nenhum tipo de edição, né? Então, o nosso relatório, né, ele anexa vários documentos. Aqui eu tenho um exemplo, né? Esse exemplo aqui é quando, em 1964, é criada uma comissão de inquérito contra a subversão na UFSC, né? E a comissão pergunta ao reitor quais eram os estudantes subversivos. E o reitor faz esse ofício para a comissão, citando ali o nome dos estudantes, né? Inclusive alguns que estavam presos naquela ocasião, né? Então, o relatório dessa comissão foi mandado para o 5º Distrito Naval e para o 14º Batalhão de Caçadores, né? Então, assim, a comissão pesquisou freneticamente, mandou nomes, né, para os quartéis, isso em 64, que é uma primeira onda, né, de repressão às universidades. Aí depois a gente vê que tem uma segunda onda lá entre 67 e 69. Né? Muitas dessas são conflitos do reitor com o diretor da Faculdade de Direito, que era o professor Henrique Stodic. O professor Henrique Stodic, ele tinha decidido não se intrometer nas eleições estudantis e não censurar o discurso dos estudantes em formaturas. Eram duas coisas que o reitor pedia para todos os diretores, né? Ele disse que não, discurso de estudante da formatura, eles vão ter lá os minutos X e a fala deles, tem, né? E bom, né? Aí teve o nome dele denunciado ao SNI, denunciado ao Ministério da Educação, teve uma crise enorme. A polícia entra dentro da Faculdade de Direito para prender uma urna de uma eleição estudantil, né? Isso chega a ser feito até, né? Uma eleição do CACHIF, que é o Centro Acadêmico do Direito, né? Do curso de graduação em Direito. Então, foi uma coisa assim completamente despropositada, né? Além de tudo, nem era a Polícia Federal, era a Polícia Estadual. O reitor envolveu a Secretaria de Segurança Pública nisso, né? Fora da alçada de jurisdição, da ação desses setores também, mas sem falar no abuso da intervenção, né? Sim. A intervenção do reitor... Foi em que ano ele, mesmo, professor? Esse foi de 67 para 68. Agora eu tenho que rever lá a data exata no relatório, né? Porque são muitos eventos.
tá? Mas foi ali, não foi em 64, foi logo depois. A reitoria, o período de administração do reitor João Davi foi até 1971, certo? Então, ele pegou várias ondas de repressão, né? Ele queria se mostrar para o MEC como um reitor que seria a experiência piloto, na nossa UFSC, seria a experiência piloto da reforma do ensino superior, né? Então, ele tinha investido muito nisso, tinha recebido até o embaixador americano que contribuiu para o golpe de 64, o Lincoln Gordon, né? Foi recebido numa churrascada aqui na UFSC, né? Tem vários eventos ligados ao Watcom também que teve aqui, né? Mas, assim, até aí são só políticas educacionais, né? O fato dele ser um apoiador do regime militar, isso também não é nenhuma novidade, porque muitos reitores eram naquela época, né? Mas, assim, mas ele existe uma diferença. com... Existe uma diferença do pensamento da pessoa, que pode ser conservador, pode ser de qualquer pensamento político, seja lá que for, né? Mas uma diferença muito grande é quando alguém na administração pública usa do seu poder para mandar listas, nomes de pessoas para órgãos de informação da ditadura, né? E para quartéis. Exato. Então, isso para nós é um passo muito sério, né? Então, assim, a gente não pode, claro, tirar ele da história da UFSC. Ele está inserido na história da UFSC, isso é óbvio, né? A família Mas dele a nos acusa. homenagem, sim. A família dele nos acusa a querer apagar o nome dele. Não, nós não queremos apagar o nome de ninguém, né? Agora, a homenagem do nome do campus é uma homenagem, né, que pertence à universidade. Ela foi feita pela universidade, ela pode ser desfeita pela universidade. Não é um patrimônio da família, né? Essa é uma questão séria. Mas o mais grave de tudo isso é a violação, como que o reitor se colocou à disposição de órgãos de repressão para violar a autonomia universitária. Coisa que até muitos reitores conservadores não fizeram durante a ditadura militar. A gente tem vários casos aí levantados por pesquisadores, né, que estudaram, né, procedimentos. Outros reitores aplicavam até o final toda a recomendação dos militares, mas aqui na UFSC a gente teve, sim, esse episódio que eu acho muito grave, né? Acho muito grave e deixou consequências na vida das pessoas que foram prejudicadas, né? Exatamente. Professor, sabe que sábado passado, no último sábado agora, eu fui aqui em Chapecó, na Livraria Humana, onde estava lá a jornalista investigativa Juliana Dalpiva, que escreveu os livros Os Negócios do Jair, e agora, por último, ela escreveu O Crime Sem Castigo, né? E ela estava lançando esse livro agora aqui em Chapecó, nesse último sábado, e ela contou como foi essa investigação dela, como foi a pesquisa dela, para basear, principalmente, acabou caindo no Rubens Paiva, né? Mas toda a investigação dela com o Malhães, né, que foi um dos ela chegou até a Casa da Morte, né? Isso. Ela traz, né, e ela trouxe um depoimento que eu achei bastante assustador também, quando você traz essa questão histórica, né, da gente lembrar, né, do que foi a história, não esquecer da nossa história, mas também saber que história é essa, para que a gente não repita, né? E ela trouxe justamente a questão de o fato do nosso Supremo Tribunal não estar julgando esses casos de mortos e desaparecidos da ditadura, e só ter levantado isso depois do filme, né? Eu Ainda Estou Aqui, que foi só depois disso, foi um negócio assim, nas palavras dela. Se agora está tanto. O Brasil, a ditadura brasileira ficou famosa para o resto do mundo, está ficando cada vez mais famosa, até mesmo com um Oscar, né? Que é um prêmio conhecido mundialmente. Acho que agora nós vamos ter que mexer nesse vespeiro, né? Então,
E eu queria te perguntar justamente sobre isso. Por que mesmo após esses 11 anos de debate, a universidade ainda mantém essas homenagens a ele, né, como o nome do campus da Trindade? O que isso revela sobre essa dificuldade do Brasil em enfrentar esse passado tão autoritário? Eu acho que é uma pergunta bem importante, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, lá em Brasília, né, quando o governo militar mesmo fez a lei de anistia para se autoanistiar, né, e evitar que os crimes cometidos durante a ditadura fossem levados aos tribunais, né? Assim como estão Mas tentando agora. o problema é isso. A própria Juliana Dalpiva lembra, né, de que o crime de tortura ele é imprescritível. E o crime de sumiço de cadáveres, que também fizeram, sumiço de corpos, ele é um crime continuado. Ou seja, o crime está continuando enquanto não acharem os corpos dos mortos, né? Então, a ditadura brasileira, algumas pessoas passaram, no início dos anos 2000, principalmente a partir da direção editorial da Folha de São Paulo, né, a dizer que no Brasil nós tivemos uma... Oh, o cachorro está protestando contra a ditadura. Isso aí. Então, assim, a Folha de São Paulo usou a expressão dita branda, né, para tratar a ditadura brasileira como se fosse mais suave do que as outras ditaduras latino-americanas. Eu acompanhei, depois de 2014, o relatório da Comissão Camponesa da Verdade, que levantou os crimes no meio rural. E aí o número de mortos passa de 3 mil, é muito maior do que aqueles 400 achados pela Comissão da Verdade, porque tem que se considerar os mortos, as mortes que aconteceram por omissão de autoridades brasileiras. Quando jagunços de fazendeiros ou de grandes empresas agropecuárias matavam poceiros, indígenas e outras pessoas, tá? Então, assim, a gente tem um relatório também que aponta, né, o levantamento, desde o relatório Figueiredo, não o presidente Figueiredo, o relatório Figueiredo de antropólogos, né, sobre a matança de indígenas durante a ditadura militar, né, foram 8 mil indígenas mortos. Né? Então, assim, esse número é muito maior. Isso não é dita branda de forma nenhuma, né? Então, só se esses números não representam nada para as pessoas e não conseguem imaginar o número de famílias e comunidades atingidas por esse tipo de violência, né? Sem falar aqueles que não foram mortos, mas foram torturados, foram demitidos, foram exonerados, foram perseguidos, tiveram matrícula cancelada, tiveram várias formas de perseguição, né? Então, assim, para nós é um dever de memória mexer nisso, né? O Conselho Universitário criou a nossa comissão para enfrentar e encaminhar esses problemas, né? A nossa comissão fez o seu trabalho, entregou no ano passado o relatório, né? E agora está sendo discutido. Então, assim, demorou para a universidade se pronunciar. Aliás, uma das 12 recomendações, além da mudança do nome do campus, outras recomendações são homenagear os perseguidos e suas famílias, né? Criar um memorial da democracia e da defesa dos direitos humanos, né? E assim outras ações assim que são ligadas, né, à reparação da memória. Acho que a universidade, como instituição, precisa remover essa homenagem ao primeiro reitor e precisa reparar, né, e pedir desculpas oficialmente àqueles que foram perseguidos, né? Acho que isso é um ato institucional importante para a UFSC, que não adianta a gente também criticar Brasília. Olha só, o STF não quer mexer na lei disso e tal. Se a gente não faz aqui também a nossa parte, né? Exatamente. Eu acho que Brasília tem que mudar, sim. Mas o que está no nosso alcance aqui é mudar internamente na UFSC, né? Então, esse a preocupação da nossa comissão, né? E essa é a preocupação, eu tenho quase certeza, que é da maioria do Conselho Universitário. Que bom. Professor, a UFSC, inclusive, recentemente, ela foi classificada como a 4ª melhor federal do Brasil. Só que ela segue sendo alvo constantes, né, de ataques dessa extrema-direita. Você vê uma ligação entre o avanço desse negacionismo que a gente vive
e os esforços para deslegitimizar as universidades públicas no geral, né? O que acontece aqui não é diferente, por exemplo, dos ataques que a USP, a Unicamp, a UFRJ, o FMG, as melhores universidades brasileiras também são atacadas, né? E se a gente for ver em outros países do mundo, hoje as universidades estão sob ataque, né? Porque elas são espaços de liberdade de pensamento, de liberdade de expressão, são espaços de manifestação política livre, né? Então, elas incomodam a oligarquia catarinense, eu não tenho dúvida disso, né? Tem alguns jornalistas aí que estão muito indignados com a UFSC. É mais uma indignação e mais um tipo de... fazem acusações absurdas sobre a nossa universidade, inventam coisas completamente mentirosas, né? Tentam desqualificar, só que a gente sabe que, na hora do vestibular, eles querem botar os filhos deles na universidade, na UFSC, né? Porque sabe que é uma instituição, né, séria, né, que desenvolve ensino sério, pesquisa séria, extensão, né, tem um corpo docente já consolidado. Eu não gosto muito de rankings universitários, sabe, para ser franco, né? Porque até eu acho que sim, a UFSC está em todos os rankings, a UFSC está sempre bem ranqueada, né? Agora, mesmo outras universidades que não são bem ranqueadas têm contribuições muito relevantes para a sociedade brasileira e para o seu entorno, né, para a região, né? Então, é pesquisa sobre doenças, é pesquisa sobre engenharia, aplicação em tecnologia, na área de biológica, na área do mar, na área da sociedade, das ciências humanas. Então, em todas as áreas, né, a universidade tem um serviço já prestado para a sociedade, né? E, bom, aí as pessoas precisam, né, avaliar o que é verdade e o que não é, tudo isso, né? Infelizmente é difícil, né, quando as pessoas não têm mesmo esse conhecimento, ele não tem até acesso, né? Tu sabe que, inclusive, lembrando do sábado passado, em que a Juliana Dalpiva esteve aqui lançando seu livro, ela contou que ela foi convidada pela Universidade de Colômbia para um evento ou algo, não me recordo o que era. Mas ela agora ela foi nessa gestão do Trump, né? E ela contando que até mesmo os americanos, quando vão viajar, eles mandam seus laptops com todas as informações, suas pesquisas, enfim, eles mandam por correspondência, porque lá nos Estados Unidos, seja você americano, seja você estrangeiro, você pode ser revistado e pegarem seu celular, seu aparelho, seu laptop, tudo, e acessar e fazer o que bem entenderem com aquilo. E a recomendação que ela recebeu para entrar nos Estados Unidos, mesmo com o visto, foi de só fale que você vai para a Colômbia se for em últimos casos, se te levarem para a salinha e você tiver que falar, mas não fala em nenhum momento, se não for necessário, que você está indo para a Universidade de Colômbia, porque lá, pelo visto, a universidade lá também sofre os mesmos ataques, como tu trouxe, sim, né? Sim. Mundial os ataques isso, né? Nós temos colegas da Universidade de Colômbia que já trabalharam conosco aqui, e realmente ali a crise na Universidade de Colômbia começou antes mesmo do governo Trump, né? Quando obrigaram 2 reitores a renunciar até que assumisse um terceiro, acho que é uma reitora até, mulher, e que aceitava a entrada da polícia no campus, né? Os reitores lá são trocados por conselhos de mantenedora, né, que são os financiadores da universidade. Então, o problema de Colômbia e de outras universidades americanas é que elas não têm um modelo democrático de gestão como as universidades latino-americanas e brasileiras em geral têm, né? Então, assim, aqui um reitor, quando toma uma posição que às vezes incomoda o status quo, o governo de plantão e tal, ele toma posição porque ele está calçado na comunidade universitária e na autonomia universitária que é prevista na Constituição. Aliás, é prevista nas Constituições desde 1946, né? Todas as constituições, mesmo a Constituição da ditadura, ainda definia autonomia para universidades, né? Então, isso aí é um princípio.
né? É um princípio da legislação nacional e é um princípio internacional também, né? É praticado em muitos países, né? Alguns mais, outros menos. Hoje nos Estados Unidos, menos, né? Hoje nos Estados Unidos, menos, bem menos, né? A gente teve até, eu não vou tentar falar bem resumidamente, porque eu não estou com os dados aqui, mas na semana passada a Sofia Andrade entrevistou o reitor do IFSC, do Instituto Federal de Santa Catarina, sobre as eleições, né, que estão acontecendo, ou aconteceram, agora não estou bem lembrada. Sim. Mas ele contou como foi nas eleições passadas, em que ele e a vice dele tinham vencido, e não tinham vencido as eleições e não foram empossados, e é isso, né? A gente segue... Ele teve que assumir a reitoria na justiça, por ação na justiça. Ele conseguiu lá depois. É o reitor Gariba, né? Isso, Gariba. O reitor Gariba, né? Então, isso aconteceu em vários institutos federais e em muitas universidades, né? Assim, verdadeiras intervenções, né? Assim, outras eram não seguir a sequência da lista tríplice, né? Mas aí já é um outro tipo de problema. No caso do Gariba, foi simplesmente um abuso, que depois a própria justiça... Mas levou um ano para ele ganhar na justiça, né? Mas até hoje, né, professor, ele vem sofrendo porque já foi feito. O estrago já foi feito, né? Não tem mais como... Aconteceu algo parecido aí na Federal da Fronteira Sul. É o que a gente fala sobre as fake news, né? Poxa, você vai lá, você espalha uma fake news, aí a justiça vai lá e comprova que aquilo é mentira, mas aí o estrago foi feito, muita gente ainda acredita naquela fake news, muita gente ainda propaga aquela fake news, mesmo o criador, a criadora daquela mentira tendo sido julgado, mas a mentira já foi repassada e as pessoas ainda acreditam nela, né? O dano foi feito, né? O objetivo foi atingido, né? O objetivo foi atingido. Professor, eu queria saber de ti, se você mesmo já foi alvo de tentativas de interrupção por grupos que defendem a memória do ex-reitor. Olha, a nossa comissão anda sendo linchada pela mídia mainstream aí, né? Sim. Mas nós estamos respondendo com aquilo que a gente tem em mãos, são os documentos, né? Então, assim, aconteça o que acontecer, nós temos documentos que embasam os nossos pareceres. Eu gostaria que quem questiona o relatório da nossa comissão mostre documentos capazes de refutar o nosso relatório. Isso eu tenho lido tudo com muito cuidado, não achei ainda. Nem eu e nem os meus colegas acharam nenhuma contestação, né? Então, assim, contestação objetiva, né? Lastreada em fontes, documentos, né? Não em achismos, né? Então, frequentemente, o que a gente ouve a gente ouve, assim, de pessoas com uma certa visão, assim, pessoal do antigo reitor. Isso aí deu para notar, né? Dizendo assim que ele era um bom professor, era uma pessoa muito cortês com as pessoas, se dava muito bem com a família. Eu não tenho dúvida disso. E não é isso que está em exame, né? Não cabe a nós julgar a vida pessoal desses indivíduos, né? Mas sim os seus atos públicos, né? Os seus atos públicos que criaram fatos importantes para a história da universidade, né? E resultaram em sofrimento para muitas pessoas, né? Então, isso é grave, né? É grave. Então, nós não estamos fazendo julgamentos individuais ou morais, né? Nós estamos fazendo uma avaliação objetiva de ações, perseguições e denunciações praticadas pelo senhor João Davi Ferreira Lima, né? Então, assim, a nossa conclusão é que não há mais consenso do nome dele para ser o nome do campus. E o nome do campus não depende, né, muitas vezes, de uma votação isolada. Mas, assim, o nome do campus tem que ser um nome consensual, né? Então, a nossa proposta é a revogação da homenagem que foi feita em 2003, um ano depois do falecimento do reitor. Então, existia um certo
momento emocional da universidade. Eu não sei exatamente, porque naquele momento eu não era membro do Conselho Universitário. Eu já era professor da UFSC, né? E eu me lembro quando foi aprovado, assim, aquilo passou meio esquisito para as pessoas e tal, ninguém quis votar contra, porque não tinha nada para provar contra também, né? Sim. Agora, depois de 2013, a Lei de Acesso à Informação permitiu o acesso à documentação, inclusive aquela do fundo do SNI, lá em Brasília. Então, aí nós tivemos fatos novos, certo? E, inclusive, que corroboraram não só com a documentação de de Brasília, mas também com boa parte da documentação aqui do Arquivo Central da UFSC e do Arquivo da Reitoria, que foram os principais acertos, né, pesquisados. Então, assim, eu tenho certeza, né, de que o nosso relatório está bem lastreado em fontes. Nós tivemos muito cuidado, até pela relocalização daqueles documentos que estavam só anteriormente citados pela Comissão da Verdade, né, original, e a nossa comissão foi atrás deles para escaneá-los e colocá-los como anexos, né, ao relatório final. O relatório é um pouco longo, tem 77 páginas, mas é porque muitas das páginas, ao final, são documentos originais anexados, né? Sim. É por isso que nós julgamos importante, né? Como esse aí, aquele segundo, esse aqui primeiro eu já tinha explicado, né? Esse aí é uma correspondência do reitor, com a assinatura dele ali, do São Davi Ferreira Lima, né? É uma correspondência ao SNI. E nessa correspondência ao SNI é dirigida ao general-chefe do SNI, né? É o general Carlos Abelardo, agora não estou conseguindo ler o sobrenome dele aqui, né? Mas General Carlos Alberto de Fontoura. Alberto de Fontoura, isso, né? Que era o chefe do SNI de Brasília, né? E ali ele pede... Eu posso ler essa carta para... Vou tentar aqui, gente. Eu acho importante ler, até para ter esse exemplo, né? Isso, caso o pessoal também esteja só ouvindo a gente, né? Senhor General, vimos solicitar a Vossa Excelência, em caráter de confidencial e urgente, a fineza de fornecer-nos o prontuário completo dos professores desta universidade, Faculdade de Direito, Henrique Santo Dieck, isso, Valdemiro, né? O primeiro... E Valdemiro Cascais. Isso, o primeiro titular do direito do trabalho, direito do trabalho. O segundo, de direito processual civil. A solicitação pretende-se aos fatos de, possivelmente, sermos forçados a tomar providências drásticas, especialmente contra o primeiro, em virtude da atuação destrutiva que vem permanentemente desenvolvendo há vários anos contra o desenvolvimento dessa universidade e, no momento, já inicia a campanha tendenciosa contra a implementação da universidade, da reforma universitária, que tanto interessa a todos nós e ao governo da República. Quer comentar, professor? É bem isso, né? Então, assim, ele está... Aí é um documento que prova o tipo de delação ativa que fazia. Ele não só entregava aquelas listas, como apareceu no documento anterior, como ele também pedia informação aos órgãos de vigilância sobre alguns professores para instaurar inquéritos locais, né? E evitar que esses professores ficassem... No caso, esses dois professores, Henrique Stodic e Valdemiro Cascais, eram o diretor e o vice-diretor da Faculdade de Direito, né? Que eram, naquela época, o direito era um centro de oposição à ditadura militar bastante forte, né? Então, nesse contexto, eles queriam, né? Aí é mais um exemplo, né, desse vai e vem de informações entre o reitor e os órgãos de repressão. Esse tomar providências drásticas, né, professor? A gente está falando da ditadura militar, né? A gente está falando de um período em que o tomar providências drásticas eram uns crimes de torturas, de prisões ilegais, torturas e assassinatos, né? Que aconteciam.
Hoje, essa turma da extrema-direita gosta de dizer, né? Ah, nossa, o pobre do Mauro Cid foi torturado por 6 horas em interrogatório com Alexandre de Moraes. Esses mesmos que defendem interrogatório aberto, com advogado do lado, com todas as garantias. Com aguinha, com ar-condicionado. E ainda ficou 2 anos mudando versão. Exato. Né? Assim. Exatamente, é um absurdo. Professor, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta em relação... eu sei que você integra a luta para que a UFSC corte esses vínculos, né, com esses símbolos da ditadura, e além da renomeação desses espaços, que outras medidas tu considera urgentes para que a universidade se reconcilie definitivamente com o seu passado, né, que traga essa... Não sei se a palavra certa seria essa reconciliação, mas que realmente... Eu estava lendo um autor, agora me fugiu o nome, Pietro é o primeiro nome dele, me fugiu o sobrenome, mas ele tem um livro que se chama A Tragédia da Ucrânia, né? E ele chama a atenção para que os conflitos do mundo atual eles têm muita correspondência com as tragédias gregas, né? Ele diz que o problema maior da Ucrânia é, vamos dizer assim, a sobrevivência dos grupos ultranacionalistas ucranianos que tinham colaborado com o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, isso é uma coisa pesada aí que aparece hoje, né? Independente lá dos outros problemas que envolvem a guerra, né? Mas, assim, a Guerra do Peloponeso foi uma tragédia. Foi uma tragédia porque tem cidades gregas entre si se matando, e cada uma cumprindo com um script de entendendo o que era o seu mundo e vendo o outro como excluído do seu mundo, né? Aí o professor Pietro ele diz o seguinte: é necessário que haja catarse, consciência, diálogo, e que se revisite o que foi feito de ruim, que se pense, se experiencie e se veja o ruim, para que as pessoas possam reparar. E isso tem que ser feito não por uma parcela da sociedade ou por uma parcela de uma instituição, mas por todos, né? Por todos. Então, é necessário essa abertura para se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, uma família, essa família do reitor está se dizendo perseguida. Mas, assim, eu fico me perguntando onde estão as outras mais de 100 famílias, os perseguidos, né? Que podiam ser ouvidos também, né? Então, assim, eu acho que para que haja uma reconciliação, é preciso que essa reconciliação traga a verdade sobre o passado e traga também a possibilidade de não repetição desse passado. Porque se nós não revisitarmos com clareza o passado, ele pode se repetir, sim, e muitas vezes até de forma pior do que foi originalmente, né? Então, acho que é algo muito sério. Acho que essa catarse precisa ser feita, né, para seguirmos adiante. Alguns perguntam assim: mas a UFSC está sem verbas, está com problemas. A UFSC sempre tem problemas. Qualquer instituição tem problemas. Tem problemas de verba que estão sendo providenciados aí, junto demandas ao governo federal e ao Congresso. Isso não nos impede que revisitemos a nossa história, né, que também é prioridade, né? Isso não nos custa nada, isso não nos custa orçamento, né? Isso nos custa, mas é uma decisão política, né? É uma decisão política que alguns podem entender que é só voltada ao passado, mas para mim é muito claro, né, que é uma decisão política para o presente e para o futuro. Exatamente. E pensando no futuro, professor, qual você acha que é o papel dos jovens nesse processo? Olha, tem sido bem importante, né? Em todo esse debate sobre a Comissão da Verdade, a gente teve um protagonismo estudantil bem forte. Desde a primeira comissão, lá de 2014 até 2018, como agora, nessa atual comissão, né? A gente tem a participação de representantes estudantis na comissão e também as entidades estudantis, né, o TCE, os centros acadêmicos e tal, têm feito uma série de
demonstrações junto ao Conselho Universitário de que apoiam, né, o relatório da nossa comissão. Então, eu vejo isso como muito positivo, né? Assim, há até eu fiquei surpreendido numa das reuniões do mês passado, os estudantes entraram com fotografias de vários estudantes que foram perseguidos em 64 e 68. Né? Então, aquilo ali, acho que eles entenderam, né, o que está em jogo. Né? Então, acho muito importante. Né? Não sei se eles representam a juventude como um todo também, né? E dentro da UFSC a gente tem setores políticos de todos os matizes. Né? Ao contrário da extrema-direita, que diz que a UFSC é toda de esquerda, ou seja, realmente não conhece a universidade. Né? Assim, a universidade tem de tudo. Né? Tem. E é por isso que são tão atacadas também, né, professor? Porque Sim. Estão ali trazendo conhecimento, né? Para eles não interessa que as pessoas, que os jovens conheçam o seu passado, né? Para eles interessa que o desconhecimento prevaleça e que as pessoas estejam ali apenas aptas a votar e Sim. trabalhar e gerar renda para aqueles, né? Não, e assim, aqui existe um discurso tradicional aqui em Florianópolis, e eu acho que existe um pouco no interior também, de que a ditadura, quando aconteceu, foi uma coisa externa, distante, Não, era uma coisa lá em Brasília, né? Assim, como se fosse uma coisa distante, como se dentro das cidades, dentro das instituições, não tivesse consequências e desdobramentos, né? Então, o nosso relatório aponta justamente para isso. Né? Algumas pessoas ainda vêm com um discurso um pouco saudosista, dizendo, olha, era uma cidade que todo mundo se conhecia e tal, todo mundo era amigo, independente das suas posições políticas e tal. Pois todo mundo era amigo, mas alguns dos amigos botavam outros em listas para os quartéis. Né? Então, assim, exatamente. Essa visão inocente, cândida do passado é muito forçação de barra. Né? Essa visão de eu acho, não houve, não tinha violência no tempo da ditadura. Eu já ouvi isso, né? Nossa, era muito mais seguro você sair na rua, né? Claro, porque as violências estavam acontecendo de forma que a população no geral e que a população não visse, né? O próprio livro, né, que eu recomendo muito que as pessoas leiam, da Juliana Dalpiva ali, do Crime Sem Castigo, demonstra muito isso, o quanto eles se esforçaram para esconder, sim, os crimes que eles cometiam, né? Por exemplo, esses ofícios que nós vimos aqui, eles são reservados. Exatamente. Então, eles estiveram classificados em pasta sem acesso até 2013. Né? Exatamente. E agora nós estamos vendo isso. Professor, uma honra te receber aqui no JTT. Seja muito bem-vindo sempre que você quiser. As portas aqui do Portal Desacato estão abertas para ti. A gente, diferente dessas outras mídias, a gente está aqui para trazer os fatos, para trazer a história e tentar lutar, né, contra essa extrema-direita que está aí sempre tentando fazer com que vocês não tenham nosso público, nosso público não, né? Porque o nosso público aqui é muito consciente, tanto de história quanto, né, do que foi a ditadura. Mas, sim, essas mídias hegemônicas aí sempre tentam desvirtuar as notícias para que você continue sendo desinformado, para que você sempre continue. Então, é sempre bom fazer essa separação, né, do que é a opinião e do que é a notícia de fato, né? Professor, muito obrigada mesmo por estar dando essa aula aqui para a gente. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade e pelo acompanhamento sempre muito atento e generoso que o Portal Desacatos tem com a UFSC, com todos os trabalhos da nossa comissão, né, e com outras notícias da nossa universidade. Muito obrigado, Emi. E quero já te convidar, viu? Nós vamos ter no dia 18 de julho, ali em Florianópolis, o nosso seminário Golpes, Anistias e Lawfare no Brasil e na América Latina.
Olha só. Está convidadíssimo a participar. Nós vamos ter seminaristas incríveis também, participantes incríveis. A Cleide Martins, o Marcelo Maisonave, Clarissa Dri, Prudente José Melo, com intermediação daí da Rosângela Bion de Assis, a nossa presidenta aqui da cooperativa do Portal de Sacada. Sim. Muito e bom. A apresentação musical ainda. Exatamente, a apresentação musical da Mariana Bararri, que é argentina, mas mora aqui em Santa Catarina. E também teremos a 4ª distinção jornalística, Gustavo de Lacerda também. Conhece o Gustavo de Lacerda, Paulo Vieira? Sim, é o jornalista negro, né? Isso, fundador da ABI, né? É assim, eu vi uma pequena biografia dele feita pelo Fábio Lopes. O Fábio Garcia. O Fábio Garcia escreveu. Fábio Garcia. Ele foi a fundo buscar aí a história do Gustavo de Lacerda, e ele descobriu, inclusive, a história passada dele. Ele era filho da... esqueci o nome dela. Maria das Dores de Fraga. E ele mudou o nome dele, inclusive, né, o sobrenome dele, justamente porque de Fraga a Maria das Dores era uma escrava, tá lá o documento dela. Era o sobrenome dos donos dela, né? Isso, o Gustavo de Lacerda, inclusive na certidão de nascimento dele, lá tá lá, filho de Maria das Dores de Fraga, escrava de... E aí o nome dos senhores, né? Então, é uma história muito incrível, vale a pena participar do seminário, você está convidadíssimo a participar do nosso seminário, Golpes, Anistias e Lawfare. É isso, Estarei gente. presente. Que bom. Legal. Seguimos, então, com a nossa programação.